o Haroldo Dutra Dias, de até uma pessoa que está acompanhando, um ouvinte nosso que está acompanhando pela FEB TV. E a Ana Carla de Brasília pergunta: para espiarmos, alguém deverá praticar o mal contra nós? Isto não é supor que o mal sempre existirá? Explique o mal no processo de expiação. Essa é uma pergunta muito profunda, né? Muito interessante. E ela está no livro Boa Nova. Ela foi feita pelo apóstolo Tiago a Jesus, no capítulo chamado Nicodemos. É interessante porque a primeira parte do capítulo é a conversa de Jesus com Nicodemos, em que Jesus tenta explicar não o mecanismo da reencarnação, mas o princípio da lei da reencarnação dentro da lei divina. E Nicodemos tem uma certa dificuldade de entender. E depois Tiago vem com essa grande pergunta, né? E aí Jesus, ele pergunta isso. Quer dizer que para espiar o mal, onde houver um assassino, eu vou ter que ter depois um assassino para substituir aquele. E aí Jesus responde com uma pergunta para ele. Diz assim: Tiago, na lei de Moisés, como se dá o processo de redenção? E ele vai responder que é a resposta padrão de todos nós. Todos nós. Que é uma resposta da lei da justiça humana. Aquela oposição que nós fizemos. Justiça humana, justiça divina. Ele fala assim: olha, o processo da redenção na lei de Moisés é olho por olho, dente por dente. É um critério humano. Mas eu acho interessante, né? Porque Martin Luther King já havia dito isso, Nelson Mandela já disse isso, né? Mas eu acho a fala do Nelson Mandela apropriada, porque ele diz assim: quando a África estava saindo do apartheid, ele disse: olha, se nós implantarmos o olho por olho e dente por dente, teremos uma África de cegos e coxos, né? E banguelos, né? Porque é isso que se produz, né? Se você leva o olho por olho, dente por dente ao pé da letra, nós teremos mutilados. Uma comunidade de mutilados. E aí, quando ele responde isso, Jesus fala assim: mas até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Né? Você não entendeu primeiro, né? Primeira coisa que ele não entendeu: olho por olho, dente por dente, não está nos 10 mandamentos. Né? Não tem isso lá, né? Não tem isso lá. E aí ele pergunta: qual é o primeiro mandamento da lei divina? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Então essa lógica de eu fui assassinado e agora alguém terá que assassinar o meu assassino, é uma lógica muito simplória. Né? Porque não é assim que a lei divina funciona. Então, o que nós temos visto na literatura que o mundo espiritual traz? O indivíduo foi um péssimo pai em diversas encarnações, abandonou várias vezes o filho, e agora ele vem no movimento espírita e vai tirar da cabeça dele que ele tem que montar uma creche. E ele funda uma creche e ajuda centenas de crianças. E aí? Reparou. Então, não necessariamente alguém tem que substituir aquele que cometeu o erro. Mas pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Pode, porque isso depende de condições espirituais e psicológicas daquele que resgata.
E isso é difícil, porque é feita uma avaliação pelos espíritos que dirigem a evolução, eles fazem uma profunda avaliação do que o indivíduo dá conta. Né? Do que é possível. Do que é possível. E às vezes funciona esse mecanismo. Ah, sim, assassinou, é assassinado. Às vezes funciona, mas essa não é a regra. E vou dizer mais. É uma cena que me impressiona muito, está no livro Memórias de um Suicida, para encerrar. Que é quando o suicida, um dos suicidas do livro, tem a oportunidade de reencarnar. E quando ele vai reencarnar, os técnicos da espiritualidade que estão conduzindo o processo, projetam tudo para ele ter um corpo perfeito. Fizeram um planejamento de que ele iria passar pela experiência de reparar o suicídio, etc., mas não seria vindo com o corpo mutilado. Mas aí, incrível, ele não dá conta. Ele não consegue. E a sua estrutura espiritual acaba interferindo no processo e ele nasce com um problema orgânico. Então, dá para a gente pensar nisso. Né? O que eu acho, para encerrar, o que a gente não pode esquecer é que Deus não fez um programa de computador para gerenciar resgate. Sabe aqueles do banco, você fala assim, mas eu queria mudar isso, mas o sistema não permite. O sistema não permite. Aqui você não pode alterar, porque o contrato é de adesão, o contrato é padrão, não pode mudar a cláusula. Não existe isso. Há uma infinita inteligência e há um infinito amor no comando. Então isso significa que há infinitas possibilidades para cada caso individual. Infinitas possibilidades. E elas serão sempre do supremo amor e da suprema sabedoria. O que a gente vê no mundo? A maioria sofrendo. Sofrendo e sofrendo. Uns já nascem com doenças, outros ficam com doenças na juventude e outros na velhice. Outros vêm na pobreza, outros têm perturbação mental, outros têm tudo de material, mas têm depressão, tristeza, algo que não deixa ser feliz. O Espiritismo explica isso muito bem. São karmas de vidas passadas. Fizemos um mal. E agora o mal nos cobra, né? Você atrai o mal para você. Se você matou alguém, você vai atrair com aquela energia do assassinato assassinos. Se você roubou, você vai atrair desonestos. O que acontece? Tem um livro espírita que diz: antes de acumular créditos, é preciso zerar débitos. Quer dizer, se você começar a fazer o bem, esse bem não vai te livrar dos seus karmas e das suas reparações. Esse bem vai atrair simpatia dos espíritos e eles vão pensar, ele mudou, ele já está no caminho do bem, vamos ajudá-lo a suportar o seu karma. Então isso é uma grande ajuda. Então fazer o bem é muito importante. Agora, fazer o bem não livra você de pagar seus débitos, seus karmas. Tem uns que, por algo que fizeram, por exemplo, não foram duros, perdoaram alguém que lhes fez o mal, por outras razões, podem vir e fazer o bem, como ele disse, e pagar os seus débitos dessa maneira. Largou vários filhos, depois monta uma creche. Assassinou vários, depois vira médico e cura vários. Isso é difícil de acontecer. São pouquíssimos casos, porque seria muito fácil eu matar 1 milhão, depois eu vou lá e salvo 2 milhões. Não. A maioria sofre mesmo pelo mal que fez. Mas, se você tiver fé e se você fizer o bem, você vai ter forças para aguentar levar sua cruz. E você não realiza o que você deseja enquanto você não paga. A mulher que abortou, ela desprezou o filho depois, ela não consegue ter.
demora algum tempo para conseguir. Então, meu amigo, a coisa é muito séria mesmo.